Mas fazer com a música, fazer, ficar mais longe do microfone, sem mais a voz aí. Deixa eu ajeitar o microfone para vocês. Só que agora saiu da música, já. Vou levar o microfone e coloco a música. Mas é a prece da Ave Maria, o vou aqui na bicicleta, da Ave Maria. Só que o microfone está perto, escuta mais a voz. Só não saiu a música, vai sair a Ave Maria do Sol. Boa noite, Laíta. Boa noite, tudo bem? Bom, Laíta. Tudo bom. Pode fazer. Só que está sem música, agora a Ave Maria, agora já pode começar. Jesus, ele mexe, diz o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, tendo vossas vistas voltadas sobre todos aqueles que imploram a vossa assistência e fluir para que mensageiro de Deus, e com especialidade aquele que constitui o Espírito de verdade, o Espírito Consolador, oriente nós no caminho do bem, nós proporcione alívio nos sofrimentos e consolação em nossas aflições. Que Ele seja para nós um arrimo, um amparo, na defesa de todo mal. Senhor, proteger aqueles que deixaram se iniciar na vossa doutrina, dai amor de atendimento para a boa compreensão da vossa palavra, que a vossa paz seja sobre todos nós. Na de Deus de Jesus está. Agora, aberto o estudo Seara do Evangelho do Moseco. O Jorge com o Sr. Enécio que fazia o ovo vivo. O Sr. Enécio até se decanta com o Jorge conhece. O vô já está com certeza isso, filho. Da prece meio discurso. Então, boa noite a todos. É um prazer enorme ter de volta, né? Depois dessa longa parada de férias. Deixa nós perdidos. Esticada. São fatores que foram acontecendo. Claro, Né? tem que ter, né? Mas Então, isso é bom, né? Pior se nós dissesse, já voltou. Pois é. É, isso é bom. Então, nós vamos ter uma parada aí, acho que no mês de abril, que tem uma palestra no ensino lá espírita, acho que é dia 1º de abril. Não é mentira, mas é dia 1º de abril. Não é mentira. Mas é a única parada, nós vamos ter na frente agora. Muito bem, gente, então nós vamos aí iniciar um novo capítulo, né? O capítulo 7, vamos falar sobre o retorno à vida corporal. E já no item 1 é o prelúdio do retorno. Então, hoje é o dia 5 de março, é o nosso estudo 100, né? Então, por coincidência, estamos retornando bem no 100º estudo dessa temporada, né, no caso. E a questão que nós vamos iniciar vai ser a 330. Aqui tem um breve estudo, digamos assim, uma sistemática do conteúdo que tem no Livro dos Espíritos, só para a gente entender o que a gente está fazendo, né? O Livro dos Espíritos se divide em 4 livros, né? O primeiro livro, que é sobre a criação, né? Ele corresponde a 7%. Depois as leis morais correspondem a 29%, depois as esperanças e consolações, 12%. E nós estamos trabalhando o livro 2, que é sobre o mundo espiritual, né? Que compõe 52% do livro dos Espíritos. Então essa é a parte maior do livro dos Espíritos, né? Então, e nós estamos agora, deixa eu ver se eu consigo, só para a gente se pontuar aqui. Então aqui, ó. Aqui estão os itens do livro dos Espíritos, né? Como eu falei, o livro primeiro. Opa, peraí. Deixa eu fechar aqui. Então, esse aqui é o livro primeiro, as causas primárias, né? Fala sobre Deus, capítulo 1, capítulo 2, elementos gerais do universo.
depois a criação, capítulo 3, capítulo 4, o princípio vital. Daí começa o livro segundo, que é o que nós estamos agora. O livro segundo é o mundo espírita ou dos espíritos. Então nós já fizemos o capítulo 1, dos espíritos, né? Fizemos o capítulo 2, a encarnação dos espíritos. Fizemos o capítulo 3, o retorno à vida corpórea e à vida espiritual. Fizemos o capítulo 4, que falava sobre reencarnação, né? A pluralidade das existências. Fizemos o capítulo 5, né? Considerações sobre a pluralidade das existências. Terminamos agora, por último, o capítulo 6, a vida espírita. E agora nós vamos começar o capítulo 7, que é o retorno à vida corporal. Nesse capítulo 7 nós temos o prelúdio do retorno, que a gente vai começar a falar hoje, a união da alma ao corpo, as faculdades morais e intelectuais, a influência do organismo na encarnação do espírito, a idiotismo e a loucura, os tempos da infância, né? Simpatias e antipatias terrenas, e depois o esquecimento do passado. Isso compõe esse capítulo 7 aí. Muito bem. Aí, como eu falei, isso aí dá 52% do livro espírita, é a maior parte, a parte mais concentrada do livro. Então vamos lá, a primeira pergunta desse novo capítulo, desse novo item, Prelúdio do Retorno. Os espíritos conhecem a época em que terão de se reencarnar? Será que os espíritos sabem quando é que eles vão reencarnar? Depois que nós desencarnarmos, eles contam para nós, olha, daqui 10 anos, 15, 20 anos, você vai se preparar para voltar à carne? Isso depende muito da condição do espírito, né? Assim, existem espíritos que ficam mais tempo no plano espiritual e espíritos que precisam de nova reencarnação mais periódica, né? Quanto mais elevado é o espírito, mais ele utiliza e aproveita o tempo dele no plano espiritual para se ter novas ideias, né? Novos estudos, novas capacidades e assim por diante. Coisas que aqui talvez ele não teria essa oportunidade. Quanto menos elevado, mais provas, mais expiações, mais condições de aprendizado ele vai ter aqui na carne. Então ele vai ter uma reencarnação mais próxima. Eu sempre digo assim, para quem pode pensar, na nossa evolução, quando nós éramos lá nos primórdios, né, quase macacos, a reencarnação era muito rápida, né? Porque nós não tínhamos nada a aprender no plano espiritual, nós precisávamos de muita experiência no plano terreno. Então a gente morria, a reencarnação já estava pronta, já estava definida, né? Voltava na mesma tribo e assim por diante, até que a gente começou a aprender a ter um pouco mais de experiências espirituais e assim por diante, para poder ter mais tempo antes. Boa noite. Cheio. Vamos ver a resposta dos espíritos a essa pergunta. Os espíritos conhecem a época em que terão de ser reencarnados? Eles apressentem, como o cego sente o fogo de que se aproxima. Sabem que devem retornar ao corpo, como sabeis que deves morrer um dia, mas ignoram quando isso acontecerá. Então é mais ou menos como nós. Todos nós sabemos que a gente vai um dia entrar no processo de morte, né? Isso é fato. E como lá em cima funciona igual. Eles sabem que vão reencarnar. Só tem que esperar o momento certo para isso acontecer. Cada um sente até o momento em que está chegando isso. E assim, como eu falo, quanto mais evoluído o espírito, mais ele acompanha o processo do reencarne. Quanto menos evoluído, menos ele acompanha. Então, às vezes, em poucos instantes, ele é tomado e colocado dentro de uma nova reencarnação. Okay? Às vezes, uma reencarnação, por exemplo, compulsória, né, que ele tem que vir. Okay? Perguntas aí, gente? Não, né? Tranquilo. Aí a gente já estudou isso aí em algumas outras oportunidades, quando a gente estudou sobre a reencarnação, a gente falou bastante sobre essa questão. Agora o Kaique está tomando uma linha. E vejam só, quando a gente falou sobre a reencarnação e a gente deu essa abertura, né, a gente tem hoje a oportunidade de ter os livros do André Luiz, né? E os livros do André Luiz falam muito sobre o plano espiritual e essa questão da encarnação e reencarnação e morte e assim por diante. Então a gente usou isso. Agora o Kardec ele está fazendo essas perguntas e está tendo a oportunidade de entender isso aí de uma forma nova para ele, entendeu? Por isso que vem de novo. Mas a gente já tem esse conhecimento, né? 331. 330A.
A reencarnação é, portanto, uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corpórea? Claro que sim, né? Exatamente. Não, os espíritos não vão perder muito tempo com isso aqui, ó. Seguramente sim, é o mesmo processo, apesar de que morrer é muito mais gostoso. O quê? De tanta propaganda que fazem do mundo espiritual e falam que tem lá, você tá bom. Então, exatamente. Mas deixa aqui. Não, mas a gente vai ver até. Mas vai saber para onde vai, né? A dúvida é essa. A vantagem é, se você for um espírito um pouco mais elevado, quando você está lá, você sabe para onde vem. Sim. Aqui você nunca sabe para onde você vai. Mas quando você está lá e não tem esse acompanhamento, você também não sabe muito bem onde vem. A gente vai ver esse processo bem interessante, essa questão do... muito mais, mas é muito mais difícil reencarnar. Muito mais complicado. Muito mais. Morrer. Deixar esse corpo. Continuar seguindo o caminho. Tá? Pergunta 331. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Todos os espíritos que estão no mundo espiritual estão preocupados com o dia que vão reencarnar? Uns mais, né? Uns menos. Uns nem estão nem aí, né? É mais ou menos como acontece aqui com a morte. Vê se tem gente preocupada com a morte. Né? Tem gente que está preocupada. Outros não estão nem aí. Outros estão mais preocupados e assim por diante. Então o processo é muito parecido. Né? Vamos ver a resposta dos espíritos. Há os que absolutamente nem pensam nela, que nem mesmo a compreendem, ainda nem entenderam isso. Né? Quem faz isso aí é toda uma equipe de trabalho que proporciona isso e a pessoa nem sabe que estava encarnando, desencarnando, não sabe nada. Isso depende da sua natureza, mais ou menos avançada. Para alguns, a incerteza quanto ao futuro é uma punição. Para alguns, por exemplo, que estão lá em cima, esperar uma reencarnação nova, sem saber como ela vai ser, para eles é uma punição. Que tem que voltar, às vezes, a passar por as mesmas experiências que não aprenderam e assim por diante. Então, para eles é uma punição. Para alguns, né? Muito bem. Pergunta 332. O espírito pode abreviar ou retardar o momento da reencarnação? Pode. A gente pode chegar um momento e dizer, não quero ir agora. Pode. Livre-arbítrio, gente. Deus respeita. Tá? No momento você decide, e a gente vai ver, eu vou explicar isso aí, até o último momento do nascimento. Você pode voltar atrás. Né? Então, a resposta dos espíritos: pode abreviá-lo, solicitando por suas preces, né? E pode também retardá-lo, se recuar ante a prova. Então, a prova foi muito pesada, ele diz, não, acho que eu vou deixar para a próxima. Né? Porque entre os espíritos há também indiferentes e poltrões. Poltrões é aquele cara medroso, né? A pessoa medrosa é um poltrão. Tá? Não. Mas não o faz impunemente, pois sofre com isso como aquele que recusa o remédio que pode curar. Olha só que beleza de explicação e analogia, exatamente. Ó, a gente, se você está doente, você pode recusar o remédio, mas você está sabendo que aquilo vai te dar um prejuízo maior ainda. Então você pode recusar a reencarnação, mas isso pode trazer problemas posteriores. Ok? Então assim, adiar, gente, não é impedir. Significa que você, por adiar a encarnação, você não vai ter que passar por ela. Vai passar assim. Alguma pergunta aí, gente? 333. Se o espírito se sentisse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes, quer dizer, se eu estou bem tranquilão lá no plano espiritual, grupo de amizade boa, né? Não preciso trabalhar muito, não preciso me preocupar com o meu peso, com o meu boleto para
pagar, bem de boa em cima, né? Só fazendo uns trabalhinhos simples lá, todo mundo meio que me cuida, bem feliz lá. Se ele não tivesse a ambição de se elevar, não quisesse progredir, né? Poderia prolongar indefinidamente esse estado no plano espiritual? Não. Progresso é lei divina. Ninguém foge dele. Ninguém. Não existe ninguém que consegue ficar estatizado. Progresso, lei divina. Né? Não indefinidamente. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de avançar. Todos devem elevar-se, pois esse é o destino de todos, é o nosso destino. Imagina só, fica pensando assim, se vocês não quisessem morrer, eu não vou morrer, vou viver para sempre. É que nem um vampiro aí, das séries dos vampiros que não morrem. Aí, todos os meus amigos foram. As tecnologias, para mim, eu não consigo acompanhar. O meu corpo já não ajuda muita coisa. Chega um momento que você diz assim, cara, eu quero ir embora. Não é verdade? E a gente não sente isso também? As pessoas mais velhas, isso é um processo absolutamente natural. Assim funciona na reencarnação. Por mais feliz que você esteja lá, você está num grupo de pessoas. De repente aquele grupo de pessoas está encarnando e sente falta, e você sente falta deles, e eles precisam de você para experiências. Você acompanha, você vai querer ir. Vai chegar um momento que você vai decidir por isso. Né? Alguma pergunta, gente? Você, como eu falo, a gente já estudou isso aí, então é fácil de entender. Né? 334. A união da alma com este ou aquele corpo está predestinada? Chegue. Ou no último momento é que se faz essa escolha? Existe um planejamento para isso? Ou está nascendo lá, pega esse aqui, para. Tipo um ônibus que está passando. Aproveita que está chegando. Será que é assim? Vamos lá. O Espírito é sempre designado com antecedência. Sim. Escolhendo a prova que deseja sofrer. Estamos falando de espíritos de consciência já. O nosso grupo aqui, né? Hoje, a grande parte das pessoas do mundo tem já essa questão da consciência, acompanha naturalmente. Né? O Espírito pede para se encarnar. Ora a Deus, que tudo sabe e tudo vê. Sabe e vê com antecedência que tal alma se unirá a tal corpo. Então, isso é previamente já delimitado. Né? Então, gente, planejamento encarnatório, só para nós abrir um parênteses aqui, para a gente entender um pouquinho mais sobre o que nós estamos falando aí. Tá? Uma existência da Terra é uma passagem rápida para um aperfeiçoamento moral no espírito. Quem é que participa, digamos assim, nosso planejamento? Né? O próprio Espírito. Tá? Mas isso aqui, ó, esses 3 itens eu já coloquei eles aqui, e já coloquei uma seta também, né? Quanto mais elevado ele é, mais ele trabalha aqui. Quanto menos elevado ele é, mais aqui funciona a coisa. Tá? Então, se ele for um espírito já de consciência aberta, né, de conhecimento sobre o mundo espiritual e sobre a vida, o próprio espírito acompanha e ele resolve. Ele vai delimitar. Ó, eu quero assim, eu preciso assado, essa vez eu assim. E eu comando. Quanto mais evoluído é o espírito, mais ele comanda esse processo de planejamento. Tá? Sempre que possui consciência e lucidez suficiente, ele participa ativamente da escolha e das suas provas e das suas expiações. Há um ponto em que eles reencarnam, né, da sua própria vontade e da sua própria forma de estabelecer a reencarnação. Porque assim, quando você está num estágio tamanho, você não precisa de que ninguém mais cuide da reencarnação. Vamos dar um exemplo bem aberto. Jesus. Será que Jesus precisou de alguém que ajudasse ele a reencarnar? Será que Jesus precisou de alguém que planejasse o corpo físico dele?
capacidade desses espíritos é tão grande que eles mesmos formulam pelo espírito deles que eles precisam. Eles não precisam do DNA do pai, da mãe, não precisam de nada. Eles coordenam a reencarnação, a missão, tudo certinho. É isso. Ok? Já os espíritos medianos, né, precisam dos mentores e dos guias. Espíritos mais evoluídos auxiliam e amparam no processo, orientando sobre o que é necessário para esse progresso do reencarnamento. Então, há pessoas estabelecidas, geneticistas, que vão cuidar do corpo perfeito que você tem hoje aqui, para passar pelas provas exatas que você precisa passar aqui. Quando ele é extremamente rebelde, equipes especializadas existem, grupos de espiritualidade que organizam os detalhes técnicos, como o corpo físico e a genética dessa pessoa. Aí é imposição. Aí é reencarnação por imposição. Ok? O que você está vendo? Eu falei que certo, eu estava distraída na hora que eu estava explicando para mim. Pegaram meio bêbada nesse dia. Eu aceito. Pronto. Agora que você está com problema. Agora vai. Mas a grande parte de nós, pelo menos o que eu tenho lido, né? A gente se assusta com o nosso planejamento. Perceba, ninguém vem aqui para passar. Todos nós temos problemas. Desde o corpo físico, a relações, a questão das atividades. Então, quando você está lá, você pega o nosso treme, né? Imaginando que a tua tarefa vai ser complicada. Principalmente porque às vezes a gente se revolta. Por isso o esquecimento. Né? Se a maioria se a gente se lembrasse, rapidamente a gente deixaria isso. Muito bem. O que é planejado? O que é planejado? Tudo é planejado? O que é planejado? Diferente de um destino fixo, o plano define condições básicas que favoreçam então ao reencarnante para o seu aprendizado. Primeiro, família. A primeira coisa que se pensa é uma família. A família que vai te aceitar, a família que você tem afinidades, a família talvez que você precise para te educar. Família. Essa é a primeira coisa. Né? A família é escolhida com base em laços de afeto ou na necessidade de reconciliação com antigos desafetos. Segunda coisa, corpo físico. Aí vamos passar para o corpo físico. Vamos lá, bem? Bom. Apesar de que a gente sabe muito bem que se você vai nascer numa família japonesa, a primeira coisa é que você não vai vir loiraço. Essa é a primeira coisa. Então, quando você define uma família, você já tem, digamos, um traço físico que você vai ter que levar. Aí é apenas uma questão de adaptação para que você precise e necessite desse corpo físico. Né? Não muito bonito, muito feio. Vai ter que se adaptar. Às vezes atrair uma pessoa, atrair outra, às vezes para separar uma pessoa. Então eles vão trabalhar no teu corpo físico. Planejam-se as tendências orgânicas e até as possíveis limitações e deficiências que servirão de aprendizado ou de resgate. E por último, as condições sociais e profissionais. O contexto financeiro, esse é bom. Todo mundo gostaria de ser. Mas eu vou dizer por experiência própria, graças a Deus eu tenho um guia muito bom. Quando eu começo a ganhar dinheiro, algum problema não passa. E eu volto à normalidade. Né? Porque se não fosse assim, eu acho que já tinha arrebentado a minha reencarnação. Então, esse é um processo que é pedido lá. Né? Não me deixe ter um dinheiro. Quando a gente chega aqui, a gente fica sonhando em ganhar a loto, na telecena. Agora tem Trimania? Trimania, isso, trimania. A gente quer dinheiro fácil para ficar rico, fácil para ter, se encostar nos barulhos. Né? Não é assim. A situação financeira que você tem, você escolheu. Você escolheu. Como eu estava
totalmente desorientado aquele dia, né? Que eu escrevi, mas eu estava meio bêbado. O local de nascimento, a comunidade, a cidade, o país. Graças a Deus nós nascemos no Brasil. Isso é uma dádiva muito grande. Você já pensou se tivesse nascido no Irã, em Israel, na Ucrânia, ou qualquer país da Europa hoje ameaçado por uma situação outra? Nós estamos no Brasil. Só por isso já é uma grande bênção, né, gente? Isso é descansar. Vamos se dizer assim, nossa, essas coisas comigo, como eu tenho problema. Mas olhe para o lugar que você está. As aptidões são definidas para oferecer então as provas necessárias. Por exemplo, lidar com a riqueza, com a escassez, essas coisas assim. Você vem com aptidões para lidar com a escassez. Você vem com aptidões para lidar com a riqueza. Mais ou menos por aí. Perguntas, gente? Claro que eu estou dando uma rápida esclarecimento, porque a gente já viu tudo isso aí também, né? E a questão da liberdade e do determinismo. Livre-arbítrio e determinismo. O que não é numa reencarnação eu escolho ou eu tenho que seguir? Não. Livre-arbítrio. O espírito tem a liberdade de escolher durante a vida terrestre. Eu tenho. Se vem uma prova minha, eu posso negar. Eu posso tirar a minha própria vida. Esse é o maior livre-arbítrio que Deus nos dá. Ou seja, negar todo o planejamento que foi feito por mim e eu me nego. Entendeu? Livre-arbítrio. O plano é uma rota sugerida, como um GPS. Mas as ações e decisões do dia a dia podem alterar o curso dos acontecimentos. E é exatamente assim que acontece. Fique imaginando o meu amigo Hélio Vente, que liga o GPS diz assim, dobre à direita. Eu sei, eu conheço, é para as esquerdas. Não segue o GPS. É na verdade. Entendeu? Você veio com a rota definida, as coisas estão andando da forma como você diz. Não. Chegou no trevo, você tem que ir a Curitiba. O GPS está dizendo, você vai por aqui, pega a 116, segue ela. Aí você chega no trevo, diz, o GPS diz, dobre à direita em sentido a Mafra. Não, eu vou por Paraguai. Claro que você vai ter problemas. Você está saindo da rota. Então existe um planejamento, uma rota. Mas se você, pelo teu livre-arbítrio, disser, não, eu não quero, você vai arcar com as consequências da tua vida terrestre. Assim funciona. E o esquecimento do passado, que é interessante também. Ao reencarnar, o espírito esquece o planejamento para que as suas escolhas na Terra sejam autênticas, se não apenas motivadas então pelo medo, pela obrigação. Se a gente lembrasse das nossas que nós escolhemos, a gente ia chegar aqui e ia dizer, puxa, eu não vou enfrentar esse negócio aqui, porque eu escolhi, cara, não. Ou vai só obrigado, ou vai, putz, já que eu escolhi, então eu vou. Não, a gente esquece, para que as provas apareçam para você e você as enfrente sem saber por quê. Para ela ter, digamos assim, autenticidade. Entendeu? Muito bem. Perguntas sobre isso, gente? Então vamos lá. 335. O espírito tem o direito de escolher o corpo ou somente o gênero da vida que ele deve servir e próprio? Bom, isso aí já está respondido, né? Tem o planejamento do corpo da gente lá, antecipadamente, a gente sabe disso. Ele pode escolher também o corpo, porque as imperfeições do corpo são provas que o ajudam no seu adiantamento. Se ele vencer os obstáculos encontrados, mas as escolhas nem sempre dependem dele, que pode às vezes pedi-la. Bem, show de bola. 335A. Pode o espírito no último momento recusar o corpo escolhido? No último? Pode recusar? Se eu recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tivesse tentado nenhuma prova.
A resposta, assim, bem, mas ele está dizendo aqui que pode recusar, né? E pode mesmo. Pode mesmo. Por isso eu vou abrir um parênteses, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aí. A recusa do Espírito. Essa recusa pode ocorrer em diferentes momentos da reencarnação. E por diversos motivos, exercendo então o livre-arbítrio, ainda que com consequências para o seu progresso. Sempre vai ter consequências. Sempre. Imagine você deixar de aderir a um projeto que, digamos assim, há 5, 10, 15 anos está sendo projetado para você. Tem consequências. Quando você recusa na fase do planejamento, quanto maior, mais tarde é a recusa, mais consequências o Espírito terá. Quando é na fase do planejamento, no mundo espiritual, esse é o momento mais comum da recusa. Forte e meia tem uns loucos lá que não aceitam, né? O Espírito, ao ser convidado a analisar o seu próximo mapa da vida e as provas necessárias, pode recusar por medo do fracasso ou por julgar que não terá forças para suportar estas expiações. Aí eles planejam uma coisa mais leve. Entendeu? Projeto para a Gislaine, a gente disse, não, cara, eu não vou aguentar isso. Beleza, então vamos tentar ajeitar um pouquinho melhor isso para você. Para que nessa você vá bem, né? Na próxima nós pegamos um pouquinho mais pesado. Né? Nessa fase, o diálogo com os mentores é constante para encorajá-lo. Então os mentores ficam lá. Mas vá, pensa bem, você vai conseguir. Sim, porque eles encorajam a gente, né? Se a recusa persistir e a reencarnação não for considerada compulsória, se for compulsória, não tem conversa. Se for compulsória, você vai ter que ir. É na marra. No caso compulsória, urgente para evitar quedas maiores. Ela pode ser então adiada por um tempo indeterminado. Indeterminado. Durante a gestação. É um arrependimento considerado tardio, né? O espírito pode entrar em pânico ao perceber a densidade da matéria e tentar desistir da ligação. Então, quando você está recebendo a matéria, o espírito sente o peso do corpo que está recebendo. E ali ele começa a perceber o estado de dor, de sofrimento, e ele se desliga. Vai embora. Na gestação. Um aborto. Por recusa do espírito. Consequências físicas. Essa rejeição vibratória intensa pode desequilibrar a formação do feto, então, resultando muitas vezes em abortos espontâneos, sem uma causa biológica aparente. O espírito solta os laços fluídicos que o prenderam à matéria e volta ao plano espiritual. Pode recusar a encarnação na barriga, né? Mas pode ser depois ainda. Depois ainda. No momento do nascimento, a minha mãe disse que eu chorei os 3 primeiros meses que nem eu tinha que fazer. Dava comida e chorava. O que fizesse eu chorava. Isso é o seguinte, é o espírito que ele chega e ele diz, poxa, que coisa que eu fui fazer. E chora. Esse fui eu. Até que eu percebi que não tinha mais volta. Né? Eu tinha que ficar. Né? A Marina também é assim? Viu? São espíritos muito evoluídos, sabe? Porque eles também mentiroso. Eles estão desacostumados com a matéria, eles só ficam pelo espiritual lá sempre, sabe? Em casos mais raros, tá? A recusa ou a incapacidade de adaptação ocorre no limiar da vida física. O espírito chega ao momento do parto, mas o choque da encarnação completa é tão forte que a ligação dá uma diarreia nele, né? Como se diz? Uma dor de barriga dele de medo. Não, foi embora. E vai embora. A literatura espírita trata esses casos de natimortos. Nós vamos estudar isso no livro dos espíritos. Tá? Lá para frente vai ter esses casos aí.
natimortos, ou seja, nasceu morto, né? Como situação onde, às vezes, o corpo não tinha um espírito destinado a ele de forma definitiva, ou o espírito desistiu, então, no último instante, por não suportar essa transição. Entenderam? Por isso que são casos e casos. Isso não significa que todo aborto seja uma recusa do espírito, tá, gente? É um caso, entendeu? Não significa que todo nascimento morto é uma recusa do espírito. Casos e casos. Esses são casos, entendeu? Ok. Resumo das consequências. A recusa gera um atraso na evolução e frequentemente a necessidade de repetir o mesmo planejamento em uma data futura. Você não fez o que você precisa fazer, você vai fazer para frente. É aquele serviço doméstico, né, que a gente vai deixando para depois. A gente vai procrastinando, né? Mas a gente sabe que vai ter que fazer. Uma hora a gente vai ter que dar um jeito aqui. Muitas vezes em condições às vezes menos favoráveis devido ao tempo perdido. Então às vezes fica pior ainda a situação para você depois. Por isso, gente, os mentores, gente, já que a gente está aqui agora estudando isso, e vai chegar o momento a gente novamente reencarnar, acredite, deem fé aos mentores, eles sabem o que é bom para a gente. Eu sei que é difícil. Eu fico imaginando, porque eu já passei por uma situação dessa, quem não passou? Você já subiu naquele tobogã super alto, assim, que você diz, eu vou lá, tomo água lá, tranquilo. Aí você sobe as escadas, quando você senta no negócio, você diz, meu Deus do céu, me tire daqui. Não é verdade? Quem que não passou por isso? Uma montanha russa daquela, coisa mais, como é bonito. Aí você sobe lá, né, lá no Beto Carreira tem aquele... torre lá, Big Tower. Você olha, mas deve ser muito emocionante. Quando começa a subir, você começa a olhar para baixo, e diz, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Isso é uma reencarnação. Mas o que a gente tem que ter na mente é que, se os mentores nos colocaram nessa condição, é porque vai dar certo. A gente vai conseguir passar. A gente tem capacidade, inteligência, condição, força, fé, foco. A gente vai fazer isso. A gente tem que acreditar nisso. Quando a gente estiver nessa condição de novo, lembre-se dessa nossa conversa. Aceite. Aceite muito. Pergunta 336. Vamos lá. Poderia acontecer que um corpo que deve nascer não encontrasse espírito para encarnar-se nele? Claro. Ele está dizendo assim, uma criança nasceu sem o espírito, por acaso isso acontece? Não, sem chance. O espírito é que anima aquele corpo, né? Então não tem como, né? Deus proveria, claro, isso, colocaria o espírito naturalmente. A criança, quando deve nascer para viver, tem sempre uma alma predestinada. Nada é criado sem um desígnio. Vamos fazer a última, 37. A união do espírito com um determinado corpo pode ser imposta por Deus? Claro que sim, né? São as reencarnações compulsórias. Pode ser imposta da mesma maneira que as diferentes provas, sobretudo quando o espírito ainda não está apto a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Então, quando o espírito não está apto para acompanhar a encarnação, quem comanda isso são os mentores, os guias, a equipe especializada para isso. Como expiação, então, quando você precisa vir para uma expiação, vem. Não tem forma. Por isso que as encarnações a partir de agora, quando acaba a expiação no planeta, elas são mais leves. São mais leves. Todos os espíritos vão acompanhar a encarnação. Todos nós. Então há uma tendência da gente aceitar mais,
Porque quando você acompanha a tua reencarnação, o teu planejamento, quando você chega aqui, inconscientemente você aceita mais. Quando é uma reencarnação compulsória, e fica imaginando assim, se você tem uma pessoa que cometeu um delito e ela precisa ser presa. Se você chega para ela e diz assim, olha, Leis, você fez coisa errada, você precisa aceitar isso, precisa pagar essa dívida, precisa se entregar para o bem, aí você passa o teu tempo espiando, depois você está livre e tal. A Laís diz, não, beleza, eu concordo, realmente eu fiz isso. Ela não vai ter problema, vai ser uma prova e está tudo certo, ela vai passar isso. Mas existem aqueles que não aceitam, né? Não, então é na marra, vai para a cadeia na marra, ou seja, vai para a prisão ou vai para a encarnação na marra. E chega aqui, o que essa pessoa faz? Só reclama, totalmente revoltada. A Laís, não, ela está aqui, ela está, puxa, isso aconteceu, eu sei, mas fazer o quê? Vamos lá. E a pessoa que está em expiação, que é uma reencarnação compulsória, ela nunca aceita a vida dela. Está sempre reclamando. Entendeu? Essa é a principal forma de você entender uma pessoa que está numa reencarnação compulsória. E tem claro, tem algumas coisas que você tem que ver que eles preparam para você que você não aceitou, mas você tem que pegar. Essa você também reclama. Então poderá tornar-se para ele um meio de castigo. Muito bem, gente. Que deu por hoje, né? 20 para 8. Todos estão convidados a participar da palestra da nossa amiga Coca, vai ser a palestrante hoje. Então, se vocês quiserem fazer presente e participar, né? Vamos fazer a nossa oração e depois vamos para a paz. Vamos fechar nossos olhos, vamos respirar um pouquinho mais aliviados, mais tranquilos. Vamos aproveitar esse momento em que deixamos as nossas casas, o conforto das nossas casas, às vezes deixar algo que você gosta muito de fazer, pode ir até a casa espírita. Então, já que nós saímos de lá, vamos dar importância a esse momento que estamos aqui. Vamos viver esse presente. Vamos nos conectar a esse momento. Vamos deixar todas as turbulências, tudo aquilo que nos aflige, do lado de fora. Vamos aproveitar esses frutos bons que a casa está oferecendo a nós, os espíritos aqui preparados com tanto carinho. E vamos agradecer essa oportunidade de passar esse pequeno espaço de tempo, aprendendo a nossa verdadeira vida, o nosso sentido dessa vida na Terra e acima de tudo, aprender que somos espíritos imortais e que o processo reencarnatório é um processo natural, assim como agradecemos a espiritualidade pela oportunidade de compreensão, de entendimento, aos nossos guias, mentores que participaram desse estudo. E dessa forma, agradecemos a Jesus por comandar a evolução desses espíritos nesse planeta. E assim, nós encerramos os trabalhos de estudo do Livro dos Espíritos da noite de hoje e vamos passar para a paz. Que assim seja.